nós nos tornamos seres tão desprovidos de humildade e tão autossuficientes que nós tornamos impossível o agir de Deus nas nossas vidas. Então esta palavra é para nós. Esta palavra, ela é suficiente para libertar, curar e transformar a sua vida. Quem crê, diga amém. Então eu convido você para você dizer comigo, declarar esta noite dizendo assim: esta palavra é para mim. Eu não vou ouvir o que eu quero ouvir, mas ouvirei aquilo que eu preciso. Então, será que você pode segurar na sua cadeira aí? Vamos lá? Glória a Jesus. Você está com o seu informativo e ele tem como tema a palavra desta noite, que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Resumindo, este tema é que Deus não pode abençoar pessoas que têm um conceito exagerado sobre si mesmo. Orgulho é um conceito exagerado de si mesmo, enquanto a soberba é um orgulho exagerado. Então o orgulho, ele é uma ideia, é um conceito exagerado que eu tenho de si mesmo, enquanto a soberba é um orgulho exagerado. E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? No seu informativo há um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Você pode acompanhar junto comigo no seu informativo, que diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui o apóstolo Pedro refere-se às palavras que ele mesmo ouviu Jesus proferir em Lucas capítulo 14, versículo 11, onde diz: porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. O versículo de 1 Pedro diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Por quê? Porque ele odeia o orgulho. Foi o orgulho que transformou Lúcifer, um anjo de luz, em Satanás, como está em Isaías capítulo 14, do versículo 12 a 15. Também foi o orgulho que instigou Eva a experimentar do fruto proibido, desejando ser igual a Deus. O único meio de receber a cura do orgulho é a graça de Deus, como nós lemos em 1 Pedro. Que recebemos quando nós recebemos esta graça? Quando nós nos sujeitamos a Deus e conseguimos nos sujeitar uns aos outros. Mas eu não posso me sujeitar a Deus enquanto eu não conseguir me sujeitar ao meu irmão. Uma pessoa orgulhosa é aquela velha conhecida que nunca dá o braço a torcer. Sempre é a dona da razão, sempre é o dono da razão. Sempre se coloca na condição: o que seria da minha esposa sem mim? Quantos e quantos maridos declaram desta forma? Ou quantas mulheres declaram desta forma? O que seria? É uma pessoa que se enche de si mesmo, se enche, e ela tem e se coloca na condição que ela é melhor do que outra pessoa. Tem algumas pessoas que até mesmo têm um conceito sobre humildade errado. Elas pensam assim que humildade é elas pensarem menos de si. Olha só como eu sou um coitadinho, olha só como eu sou uma coitadinha. Elas desenvolvem pensamentos diminutivos quanto a si.
Isso não é humildade, ela não está baseada em condições financeiras, em status sociais. Isso não faz uma pessoa muito humilde ou menos humilde. Humildade é uma característica, é uma condição de coração da pessoa não pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Tem pessoas que vivem para si, enquanto isso estão perdendo a sua família, estão vivendo de uma forma terrível, porque é uma pessoa não relacional. Ninguém se consegue se relacionar com aquela pessoa. Tem um ditado popular que diz, né? Existem pessoas que são papudas. Quem conhece essa forma popular de dizer? São pessoas que contam-se, porque elas querem tanto ser reconhecidas no meio que elas estão, e elas sentem a necessidade de contar o que já fez ou o que pretende fazer, mas de uma forma de se sentir superior. Mas Deus, esta noite, quer trabalhar nos nossos corações, que nós precisamos ser pessoas que Ele possa trabalhar em nós, para que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Quem crê e concorda, diga amém. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se acha melhor, mais esperta que a outra, não tem humildade de ouvir uma correção, ou seja, não se submete, não se sujeita a uma outra pessoa, nunca permite ser pastoreada, nunca permite ser cuidada. Ela está ali no ambiente da sua célula, ela está no ambiente da sua casa, ela está no ambiente do seu trabalho. Todas as instruções e correções entram aqui e saem aqui. Quem é essa pessoa para estar me chamando a atenção? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? É um verdadeiro rebelde de carteirinha. Quem é meu líder de célula? Quem que é o pastor? Quem que é esse homem só porque teve algumas vitórias na vida e se chama meu patrão? Quem é ele? Então uma pessoa orgulhosa, ela nunca consegue se submeter a nenhuma autoridade, a não ser se ela tiver algum interesse sobre aquilo. Se vai proporcionar individualmente alguma coisa para ela, aí ela consegue se submeter. Tem muitas pessoas que aparentemente têm uma vida certinha, prudente, faz tudo certinho, íntegra em suas atitudes, mas no coração são orgulhosas. Será que você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 16? Provérbios capítulo 16, versículo 5. Olha a recompensa das pessoas orgulhosas. Provérbios capítulo 16, versículo 5. Há 2 semanas atrás, enquanto você abre o texto, há 2 semanas atrás, quando eu estava preparando, eu recebi esta palavra preparada pelo apóstolo para me produzir o material Kids das crianças, né, da grande celebração e das células. Na hora que eu estive estudando essa palavra para adaptar em uma linguagem pedagógica para as crianças, eu fiquei tão assim, eu disse assim: Deus, essa palavra é toda para mim, Deus. O que está acontecendo? Até esses dias atrás eu achei que eu era humilde o suficiente para fazer alguma coisa. Mas na realidade, Deus, eu estava enganado. Eu estou muito cheia de mim mesmo. E isso é um perigo. Porque a mesma sua palavra diz que o Senhor se opõe. E em Provérbios capítulo 16, 5 vai mostrar qual é a recompensa dos orgulhosos. Diz assim: o Senhor detesta, segundo a nova tradução da linguagem de hoje, que é a tradução que eu estou utilizando agora. Diz: o Senhor detesta o quê? Todos os orgulhosos. A condição do coração desta pessoa, Deus detesta. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. A Bíblia diz, como nós lemos em Pedro, também nós lemos agora em Provérbios, que Deus se opõe aos orgulhosos. Significa que muitas vezes nós vamos tentar fazer algumas coisas aparentemente certas, como talvez nós dizimamos, ofertamos, adoramos a Deus, chegamos nas grandes celebrações, na célula, levantamos as nossas mãos, estamos fazendo certo, damos um bom testemunho, discipulamos, somos um líder de célula,
trabalhamos arduamente para ganhar vidas para Deus e tantas outras coisas certas que existem para ser feita. Mas se nós formos orgulhosos, nós teremos sérios problemas com o próprio Deus, pois Ele mesmo irá opor-se contra você. Sabe o que isso significa? Significa que Deus irá segurar você para não ter o sucesso que almeja. Literalmente seria peitar o próprio Deus. Um exemplo disso, eu quero fazer uma ilustração, por favor, Ricardo, por favor, esse supervisor. Leandro, quem manda sentar nas primeiras cadeiras, né? É que ele já vem preparado para ser utilizados, né? Muitos ensaios e tudo mais. O texto de 1 Pedro está querendo dizer assim, que Deus se opõe. Imaginem comigo que o Ricardo é como eu e você, procuramos fazer as coisas certinhas e isso e aquilo, mas está muito cheio de si mesmo, das suas certezas particulares, está muito cheio que é ele quem faz, está muito cheio que ele que luta para o reconhecimento, para chegar ao meio e ser visto como o melhor e tudo mais, mas ele procura fazer as coisas certas. Então, através das suas atitudes, ele tenta vencer na vida, mas com um coração orgulhoso, acha-se superior a algumas pessoas ou sobre todas as que ele tem em comunhão. E imaginem comigo o Leandro como Deus, por isso que ele veio até de camiseta branca, já para ilustrar. O versículo diz que o Ricardo, ele vai tentar fazer algumas coisas certas na vida para ter sucesso, mas o versículo diz que Deus vai se opor. Ricardo, você vai até o Leandro, Deus, e ele vai barrar você com as mãos. É como se você tentasse. Deus barra o orgulhoso, o texto diz. É isso que acontece na sua vida, quando você enche-se de si mesmo. Eu sou o líder de célula, eu sou o bom da boca, e isso e aquilo outro. Não, eu sou o marido, que seria da coitada da minha mulher se ela não vivesse comigo. Eu sou o cara da minha empresa vai falir e afundar por causa de mim, nunca reconhece o Senhor na vida dele. Sabe o que Deus faz? Essa pessoa está querendo vencer na vida, mas ela não vai conseguir, sabe por quê? Porque o próprio Deus, governador dos céus e da terra, tudo está no controle dele. Ele vai se segurar esta pessoa. Faz bonitinho, Ricardo. Não é para dar a mão, não. É para se opor. Isso. É isso que acontece. É porque esses dois são tão amigos, amém? Vamos dar uma salva de palmas para eles? É isso que o versículo diz. Você vai tentar vencer na vida, vai tentar vencer na sua família, você vai tentar vencer no seu trabalho, você vai tentar vencer na sua célula, mas você está tão cheio de você mesmo como eu que faço. É eu. Existem pessoas pobres, financeiramente ricas, que elas podem ser orgulhosas. Existe muito rico que é humilde. Existe muito pobre que pode ser orgulhoso. Condição, status social não faz ninguém melhor ou pior do que uma pessoa. Amém? As pessoas orgulhosas, soberbas, também é carregadas de outras atitudes, ou seja, de práticas de vida pecaminosas. E isso as faz inimigas de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não compactua com o pecado. A pessoa, ela enche tanto de si e ela esquece até mesmo de Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela age assim: eu não vou na igreja não, tudo está indo bem na minha vida, eu estou conquistando profissionalmente, aparentemente minha família está feliz, aparentemente comprei um carro novo, uma casa nova, eu não vou para a igreja mais não. Condição de uma pessoa orgulhosa. Está cheia de si, cheia da força do seu braço. Mas pessoas assim vai até uma parte da vida. Elas podem vencer em uma área da vida, mas talvez aquela área que ela venceu vai ser o motivo da derrota das todas as demais outras áreas da sua vida. Existem outras atitudes, como está em um texto da Bíblia, que está no seu informativo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, que são: os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, mesquinhos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Jovens, prestem atenção nisso. Ingratos, nunca vai ter um coração agradecido. Ímpios, sem amor pela família, é isso que a Bíblia está dizendo. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, uma pessoa que não consegue se dominar. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados,
soberbos, uma característica de atitude, uma característica do coração que acaba aparecendo através da atitude. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência do quê? De piedade. Mas tem tanta sujeira no coração. Se você tem essas características dominantes em sua vida, esta é a noite de você se arrepender. Se você se encontrou através de alguma dessas características, essa é a noite de você se arrepender, converter e ter uma vida nova a partir de hoje, em nome de Jesus. Uma outra condição, não tem como esconder de Deus que somos orgulhosos. Talvez nós até conseguimos fazer uma fachada diante das pessoas, né, com um olhar piedoso e de uma suposta humildade. Mas e dentro do nosso coração, aonde é que Deus vê? No Salmo 138:6 diz: embora esteja nas alturas, quem? O Senhor, Ele olha para os humildes e de longe, Deus reconhece os arrogantes. E vai ser de longe mesmo, porque Deus não está, ou Deus não anda com uma pessoa orgulhosa. Porque uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai se submeter a Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela nunca vai tirar um tempo do seu dia para orar. Porque ela acha que segundo a sua capacidade ela pode fazer. Ela não entende que ela necessita da ajuda de Deus. Ela não vai orar, ela não vai meditar na palavra. Está vendo como que é profunda a questão do orgulho? Pessoas que não meditam, para que eu vou meditar na palavra? O que eu deveria saber eu sei, o que eu não sei meu líder de célula fala, eu escuto na igreja. Uma atitude arrogante do coração. Pessoas que não se submetem para aprender, para crescer, para passar pelo discipulado. Uma pessoa que não discipula. É aquilo que o texto diz, né? Que Deus dá graça aos humildes. E uma pessoa sem graça, ela não vai a lugar nenhum. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: não seja sem graça. Não é bom estar com os orgulhosos. Em Provérbios 16:19, vocês veem que está tudo baseado na Bíblia. Diz: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Salomão disse que gozar de bens ou de vitória junto com os orgulhosos não é nada agradável. Em vez de fazer bem, vai fazer. Você estar diante de uma pessoa cheia de si mesmo nunca é muito bom. Pessoas orgulhosas esquecem que já precisou de ajuda. Esquecem até de Deus. E dizem que o que conseguiu foi com a sua capacidade. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Como eu posso me esquecer de Deus quando eu deixo de obedecer a Ele? O que a Bíblia diz que eu mando fazer? Não esquecer de Deus, o texto não é você dormir, pensar em Deus, ou levantar e pensar em Deus. Não é a hora que você está num acidente e acreditar em Deus, mas é você obedecer a Ele. Uma pessoa que não acreditava em Deus, certa vez compartilhou um testemunho conosco, com o apóstolo precisamente, e disse a ele assim, né: eu não acredito em Deus e coisa e tal e coisa. Aí passado algum tempo ele encontrou essa pessoa e essa pessoa foi contar a ele, essa pessoa que dizia que não acreditava em Deus, foi contar a ele que tinha sofrido um acidente de carro com o seu filho. E daí o apóstolo, né, procurando saber como que aconteceu tudo, e ele disse assim: olha, na hora que eu sofri o acidente, eu peguei e gritei: ai meu Deus! A pessoa na hora, ela parou de pensar, ela parou de pensar que ela era uma pessoa que não acreditava em Deus e começou a acreditar. Mas se lembrar de Deus não é só nessas horas. Se lembrar de Deus é obedecer a Deus. Tome muito cuidado para não se esquecer do propósito de Deus. Nunca deixe de obedecer às ordenanças de Deus. Lembre-se que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para prosperar na família, nas finanças, na vida ministerial, na vida profissional e na vida espiritual. Nós não podemos ser orgulhosos
por causa da nossa sabedoria humana, ou seja, por causa da nossa inteligência, porque temos uma faculdade, porque somos dotados de conhecimentos seculares e por isso nós nos colocamos em uma condição melhor do que uma outra pessoa. Tem um versículo na Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 16, que diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Olha de novo falando sobre o orgulho em Romanos. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Estou sentadinho, escutando o meu líder dizer, seja ele o apóstolo, pastor, líder de célula, e essa pessoa pega e fala uma palavra errada. E por causa daquela condição, cai-se em crédito toda a liderança que aquela pessoa tem sobre mim. É uma condição de orgulho. Quantas vezes nós somos chamados a atenção pelo nosso líder e nós pegamos ele em alguma falha, como falar alguma coisa errada, agir talvez de uma forma simples, e você observar que ele errou em cima daquilo que agiu, e você dizer assim: quem é essa pessoa para me chamar a atenção? Olha só aí, ó, fazendo errado. É uma condição de coração de orgulho. Encher-se o coração disso. E tem algumas pessoas que acabam se apoiando segundo aquilo que elas conseguiram secularmente. Essa semana uma irmã me procurou e ela disse assim: olha, pastor, o que eu mais admiro na nossa igreja é que todos são tratados da mesma forma. Não é porque um é empresário, não é porque o outro é o pedreiro, não é porque um não sabe ler e escrever como nós temos em nosso meio, não é porque o outro tem um doutorado, ou um mestrado, ou uma especialização no curso que fez, que vai ser tratado de uma forma diferente. E é isso que o texto de Romanos diz, que todos nós, diante do Senhor, temos um valor para Ele. E nós não podemos nos encher-se das nossas capacidades e nos fazer entender que existem pessoas inferiores. Como já disse, os orgulhosos sempre acham que são melhores que os outros. Sabe aquele lugar que você chega e você acha melhor do que as pessoas? Mas pessoas assim vivem se lascando toda em sua caminhada. São pessoas que não prosperam, não conseguem vencer na vida. Também tem as pessoas que encapam de humildade, mas são orgulhosos por achar que são mais humildes que outras pessoas. É uma condição de orgulho. A pessoa acreditar, através de um pensamento errado: eu sou a pessoa mais humilde que tem aqui. Eu não procuro me expressar, eu não procuro isso, eu não procuro aquilo. Então eu sou a pessoa mais humilde que existe aqui. Uma pessoa que pensa assim, também é uma pessoa que no seu coração existe o orgulho, por ela achar que ela é melhor até mesmo na humildade. Humildade não é isso, você se achar humilde. Quem se acha humilde não pensa sobre si. Pensa menos em si para servir e ajudar o seu irmão. Jesus, ele pensou menos em si quando ele foi para uma cruz de vergonha, morrer por mim e por você. E hoje nós queremos tanto reconhecimento, mas lembre-se, antes da coroa, sempre vai existir a cruz. Primeiro você tem que aprender a pegar a cruz, e não você se exaltar, mas permitir que Deus te exalte. Como diz a palavra dele, que ele vai fazer na sua vida, nos seus negócios, ele vai fazer na sua vida ministerial, ele vai fazer na sua vida espiritual. A vida cristã não é uma competição de quem é mais crente, quem é mais usado por Deus, mas a vida cristã é de servidão. Primeiro servir a Deus e servir os nossos irmãos. Você quer saber se você é humilde? Pela proporção que você consegue servir as pessoas. É igual um funcionário que vai trabalhar e a função dele é só chegar na mesa do computador e digitar algumas coisas. Ele se limita a fazer isso. Aí está precisando talvez que passe, limpe um determinado local, ou que vai até mais além do que aquele trabalho, servindo alguma pessoa. E ele: não, meu serviço é esse, eu só faço isso, que se lasque para lá e alguém outro faça aquilo. Não.
sirva as outras pessoas. Sirva na sua célula, discipulando, amando, cuidando, evangelizando, não permitindo que as almas vá para o inferno sem conhecer o Senhor. Fale de Jesus, as almas precisam. Se hoje você estava aqui porque alguém um dia foi servo suficientemente para ir alcançar a sua vida, sirva as pessoas no seu trabalho, não queira ser reconhecido, mas permita que Deus te reconheça e te exalte com a glória sobre a sua vida. Sirva as pessoas na igreja, na célula, no ministério, na rede onde você está, porque a vida cristã não é uma disputa, mas é uma servidão. Vire para o seu irmão e diga para ele: servir. Sirva. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.